Interativa 21 anos, para os leitores mais exigentes. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. A interativa de hoje vai abordar um tema muito importante: o consumo excessivo de álcool, os alcoólatras, os danos familiares e como recuperar pessoas e famílias deste vício legalizado. Trouxemos então aqui para a interativa o diretor do Centro Terapêutico aqui de Santa Maria, que é o diretor Alexandre Flores, e a psicóloga Daniela Vaz, que é especialista em recuperação em dependentes químicos. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Então, de primeira mão, vou fazer uma pergunta então para o senhor. Quanto tempo existe esse centro de recuperação aqui em Santa Maria? Quero cumprimentar todos, né? É uma alegria estar aqui participando desse assunto tão importante. Santa Maria, hoje estamos em cerca de 5 anos. Santa Maria, mas a instituição existe há 26 anos no estado, né? Que vem trabalhando com o assunto dependência química. Muito bem. E esse centro foi fundado a partir de uma necessidade, né? E que foi fundado pela igreja. Quem é que fundou esse centro? Essa comunidade terapêutica foi fundada pelo pastor Roque Serpa, na cidade de São Sebastião do Caí, à beiras da margem do rio Caí ali, né? Pois ele também foi um homem alcoólatra, né? Tinha um bar e se tornou alcoólatra e também procurou ajuda num outro centro de recuperação. E aí saiu de lá e optou em ajudar as pessoas como ele foi ajudado. Que maravilha. Então esse centro de recuperação hoje, ele atende quantas pessoas atualmente? Atualmente em todo o estado cerca de 380 a 400 residentes. Ou melhor dizendo, acolhidos, né? Acolhidos. E em Santa Maria? Santa Maria nós temos capacidade de 30, mas oscila em questão de 22, 25 a 30 acolhidos. E o dependente, ele precisa ter a iniciativa de ir lá, ou a família diz, olha, não te aguentamos mais, você está destruindo nossa família e nós vamos te internar. Como é que funciona esta dinâmica? Eu acredito que eles procuram uma comunidade terapêutica já quando estão no seu último estágio, né? Porque até então, seja ele usuário de uma droga lícita ou de uma droga ilícita, ele vai levando até que pode. E aí quando chega no fundo do poço, que é a expressão que é usada entre nós, os diretores, até mesmo os acolhidos, aí procuram ajuda. Com certeza que deve ter alguma pressão do lado da família, tem. Alguns, a questão da própria justiça, porque já estão envolvidos em delitos, né? Ou ele procura uma ajuda para mudar de vida, ou daqui um pouco vai, com certeza, vir a ser tirado da sua privacidade, né? Então, eles procuram ajuda. A internação na comunidade, ela só acontece com o voluntariado dele, né? Não podemos trabalhar com internação compulsória. Então, Daniela, fala pra gente do ponto de vista clínico, né? Como tratar esse tipo de situação quando a pessoa realmente não aceita que é um alcoólatra? Bom, é um prazer também estar aqui junto contigo, né? Junto com o senhor Alexandre Flores também, né? Tudo depende, o funcionamento do tratamento depende deles também, depende do querer deles também. Né? Por isso que realmente não tem como ser algo compulsório, né? Porque nenhum psicólogo em qualquer âmbito que for trabalhar não vai conseguir gerar mudança na vida do cliente, do paciente, né? Conforme ele denominar, se essa pessoa não quiser essa real mudança. Né? E quando identificar o vício mesmo, ou seja, agora você é um alcoólatra, a pessoa que bebe todo dia, ou a pessoa que diz assim, não, eu não bebo todo dia, mas bebo todo final de semana até cair. É alcoólatra também ou não? Como identificar isso? Geralmente a gente aprende que o alcoólatra é aquele que acorda bebendo
e que passa o dia bebendo e que vai dormir bêbado, né? Claro que também acontece dos casos de eles beberem no final de semana e ser o sábado e domingo e voltar para casa só na segunda-feira, né? Então, ambos podem se denominar como alcoólatras. Nesse caso, Alexandre, tu tens uma experiência de vida muito marcante, né? Eu acho que isso é importante, a gente... Eu me sinto à vontade em te perguntar, porque isso é público. Bem tranquilo. És presidente, és diretor desse centro, até porque tu és um ex-viciado. Fala então um pouco pra gente os danos que isso pode causar, porque a tua trajetória começou bebendo em casa. Em casa. E é isso que muitas famílias, muitas vezes, não entendem, que é um vício que começa, às vezes, na infância. Isso já mesmo. Ensinando a criança ali, bebe um pouquinho, faz uma caipirinha pra mãe, toma um golinho aqui, põe a chupetinha na caipira, no vinho, na cerveja. E aí, que danos isso se causa? Bom, como você disse, eu sou um ex-acolhido, um ex-recuperado, há 22 anos. Comecei muito cedo, né, como eu estava contando para a senhora antes, a relação da minha família. Eu sou natural de Bento Gonçalves e lá a cultura é vinho, é a terra do vinho, né? Então, muitas vezes a minha própria mãe, né, molhava o biquinho no vinho, porque há um conceito, né, que o vinho é medicinal. Enfim, eu não questiono essa questão, né? E molhava e botava na minha boca, até mesmo para parar de chorar. Muitas vezes botava o vinho com açúcar, né? Dava para nós tomarmos. A caipira, ou muitas vezes o meu próprio pai pedia para nós irmos no mercado ou no bar buscar o álcool. E ali tudo vai despertando algo em ti, porque você é uma criança, é um adolescente, então vai te despertando. E eu fui me despertando, e aos meus 12 anos de idade já, né? Devido a essas questões esporádicas de álcool em casa, né? Eu já despertou a minha questão com a droga, né? Na própria escola, onde alguns amigos... disseram, olha, nós temos aqui algo aqui, queremos te apresentar para tu fazer parte conosco, tem que usar isso aqui. E aonde foi que eu usei pela primeira vez com 12 anos de idade a cocaína. E ali eu vim só me aprofundando, né, no alcoolismo, na droga ilícita. E como eu disse antes para você, todo tipo de droga eu já usei, menos nunca injetei, né? Mas as demais drogas eu já... experimentei, usei, né? Infelizmente me envolvi, como eu falei, né? Eu me envolvi no submundo do crime também. Eu já tive alguns anos preso, respondi 26 processos na minha vida, sabe? Só que quando eu me levaram à comunidade terapêutica, que eu resolvi mudar, até por ali, porque a minha intenção era dar uma parada. Eu estava demais, e eu não, vou dar uma parada, né? E depois eu continuo. Mas eu fui para lá, e lá me apresentaram algo diferente. Que, como eu digo, eu não sou contra nenhuma metodologia, respeito todas, né? Desde que, como eu sempre disse, respeite a metodologia que nós trabalhamos hoje, que tem dado resultado. Hoje, se você quiser, eu posso trazer numa próxima aqui, no mínimo, dentro desse tempinho que nós estamos aqui em Santa Maria, eu trago para você de 8 a 10 acolhidos que estão já há 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, de volta na sociedade, com a família restaurada, com seu caráter restaurado, né? Então lá também me apresentaram, não uma religião, a palavra de Deus, que é onde começou a limpar a minha vida, transformar a minha vida, voltar a ter caráter, porque a droga é só a pontinha, né, do iceberg. Na verdade, o caráter, o dependente químico, ele se torna mentiroso, enganador, tantas áreas poderíamos denominar aqui. Esse link eu acho importante, Daniel, eu gostei dessa parte, que é o mentiroso. Ele mente para a família e ele mente para si mesmo, né, Daniela? Com certeza, o bom mentiroso é aquele que acredita na própria mentira. E aí ele começa a mentir para si mesmo que isso não vai dar nada, né? É só um pouquinho. Sim. É só essa vez. Não, isso eu tenho controle. E daqui a pouco ele precisa manter esse vício e isso é caro, né? Com certeza, com certeza.
foi por isso que eu fui para o submundo da criminalidade, porque eu comecei fazendo pequenos delitos dentro da minha própria casa, na bolsa da minha mãe, né? Pegar alguma coisa dentro de casa, porque eu não consegui mais dar conta do vício, de sustentar o meu próprio vício. Então comecei e vi que começou a dar certo, né? E aí daqui um pouco eu já fui convidado para fazer um delito fora da minha casa. Já fui junto, deu certo. E aí a coisa vai se tornando fácil. Mas sempre tem um momento que vai dar errado, né? Porque na verdade quem entra nessa vida do submundo das drogas, da criminalidade, há dois caminhos, que a gente sempre conversa e fala. Ou é terminar dentro de um caixão, ou infelizmente dentro de um presídio. Né? Não tem outro caminho. Sabe? É algo enganador à própria pessoa. No momento, né, é bom, é eufórico, aquela adrenalina no momento. Mas depois você vai se afundando, se aprofundando, e quando vê, perde o controle. Muitos de nós, como eu mesmo, muitos acolhidos que a gente conversa, não, mas eu ainda tenho controle, eu ainda consigo. Sabe, alguns vêm, e como a gente comentou, não é obrigado a ficar, né? E fica, às vezes, 15 dias, 20 dias, um mês, e acha que já... Não, mas eu tenho controle. Eu até achei que eu não tinha. Eu vou retornar porque eu tenho controle. E daqui um pouco a gente vê que a recaída daquela pessoa é pior do que antes. Muito bem. E o que acontece? A pessoa que está alcoolizada, né? O bêbado, o problema dele é que muitas vezes ele se torna violento. Sim. Então, ele causa violência doméstica, violência com os filhos. Muitas vezes, ele no volante, ele pode também cometer outros problemas gravíssimos na sociedade, porque a direção em álcool é um grande problema que nós vemos atualmente, né? Em adolescentes, jovens, adultos, velhos, todas as pessoas. Então, o que nós percebemos, então, com a pessoa? O álcool é uma droga lícita, né? Com certeza, que você acha em qualquer lugar. E aí, as pessoas celebram a vida bebendo. Vamos fazer uma festa. O que nós vamos beber? Não é? Então, as famílias já estão sendo construídas com esse conceito de que eu preciso beber para comemorar. É algo que é naturalizado. Vamos brindar. Está naturalizado. E como trabalhar contra toda essa indústria? Porque a gente sabe que é uma indústria. É muito difícil. Só para reforçar aqui, né, a questão que comentou sobre o alcoolismo na direção. De repente, tem muitas pessoas que não sabem, mas o alcoolismo na direção mata muito mais que o câncer, muito mais que a AIDS, isso é estatística da própria Organização Mundial da Saúde, né? E traz danos para os cofres públicos. Muitos danos, se você olhar lá, traz um prejuízo enorme. E as pessoas muitas vezes não sabem. Às vezes acham que tratar o dependente químico é um gasto desnecessário. Só que se você vai pensar no gasto que ele gera, estando alcoolizado, estando drogado, é muito maior. Né? Exatamente aquilo que o senhor Alexandre estava falando. De que é muito melhor você investir no combate, no auxílio dessas pessoas, do que você investir, né, no uso da bebida, porque, como a gente estava conversando antes, qualquer propaganda na televisão gira em torno da bebida. Esporte gira em torno da bebida e é algo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Um esportista, pelo contrário, ele não deve beber para poder praticar devidamente seu esporte. Né? Então, é tudo muito vinculado. Inclusive, agora tem uma lei, alguns deputados estavam fazendo um projeto porque liberasse o consumo de bebidas nos estádios de novo, né? Claro, mas o torcedor pode beber. Só que aí o que nós vemos? Muitas torcidas violentas sob efeito do álcool. Sim. E aí, eu perdi, não aceitei que eu perdi, vamos partir pra porrada. Gera violência de novo. Uma coisa que era pra ser alegria, comemoração, se torna um grande problema de novo. E se você vai pensar, a pessoa que está ali no estádio assistindo o jogo de futebol, ela vai voltar para casa. Às vezes ela vai voltar dirigindo. E às vezes ela vai estar bêbada. E aí vai dar um outro problema também. Né? Então, às vezes parece chover no molhado, né? Uma expressão bem popular. Mas se a gente não fizer algo contra, algo que invista na juventude de uma maneira diferente, infelizmente vai ser sempre assim. Vai ser um ciclo vicioso, literalmente.
E tu tem atendido adolescentes também com esse tipo de problema ou não? Não, porque como eu atendo mais no centro, na comunidade terapêutica mesmo, lá a gente não inclui, não recebe menores de idade, porque isso muito é da responsabilidade dos pais, né? A questão assim, é na prevenção. Se a escola prevenir, se fizer campanhas de prevenção, se levar pessoas que possam trazer sobre isso, se os pais buscarem conhecimento, porque o filho não vem com manual de instruções, mas se você procurar buscar para instruir ele, porque o pai nota quando o filho está diferente, quando está se comportando de uma maneira diferente, né? Então isso é muito de uma base para a família, né? Lá eu atendo maiores de idade, a partir de 18 anos até 70 anos, né? São acolhidos lá na comunidade. Então, raramente são menores. Esse é um outro problema muito sério, né, Alexandre? Porque o que acontece? Tu deu o teu exemplo de vida. O quanto as famílias acabam incentivando, estimulando e até viciando seus próprios filhos. Como combater isso se isso virou institucionalizado? Ou seja, as famílias acham normal isso. Acham normal que a criança comece a beber, que o adolescente beba. Eu estou ensinando exatamente o quê? Que isso é a vida. Eu trabalho para beber, eu trabalho para me divertir, e eu só posso me divertir bêbado. E isso está sendo uma doença crônica que nós estamos vendo. E aí, qual é o limite para isso? Qual é o limite? Hoje nós estamos vendo muitos adolescentes, né? Muitos adolescentes que estão consumindo álcool sob o aval dos pais. E aí muitos pais dizem assim, não, mas a gente tem que ensinar a beber em casa. E aí? Como trabalhar com isso? O que nós estamos construindo? Que sociedade nós estamos construindo? É bem complexo, né? Quando nós falamos em relação ao alcoolismo, problemas familiares, né? Sem base, nós olhamos somente para aquela classe mais inferior, né? Mas, na verdade, está atingindo todas as classes. Todas as camadas. Quanto mais dinheiro, mais acesso. Mais acesso, mais consomem. E está se tornando o normal. Até porque dentro da própria comunidade, quando recebemos pessoas relacionadas ao alcoolismo, eles dizem que eles não são dependentes, eles só são o alcoólatra. Eles não querem se colocar na classe de dependentes. Não, o do dependente mesmo é o que usa a droga ilícita. Ele não. Porque ele só usa o álcool, ele é um cidadão normal, vamos colocar assim. E nesses meus 22 anos que eu estou na comunidade e trabalho nessa área, agora mesmo estamos conversando antes de vir para cá, só comigo mesmo assim já passou cerca de uns 8 a 10 que vieram a óbito do alcoolismo nas minhas mãos. E fora que a questão da abstinência do alcoólatra é muito pior do que usa uma droga ilícita. Né? Ele entra em delírios, né? Teve casos que nós ficamos há 16 dias com a pessoa em delírio. E o que vocês fazem nesses casos? Na verdade, nós temos uma equipe, né? Então, com todo o procedimento médico, não dentro da instituição, né? Porque como comunidade terapêutica, nós temos que ter alguém na área da saúde, a psicóloga, assistente social, lá enfermeiro, tá? Mas não precisam ficar lá dentro 24 horas, então atendem na semana. A gente leva ao posto de saúde, ou a família, quiser um médico particular, leva, é dada a medicação. Nossa equipe ela tem a formação na área de dependência, né? A gente dá o medicamento e acompanhamento. Fica um turno de dia e um turno à noite cuidando dessa pessoa. Um dia, um turno diário e um turno noturno. E nesse caso, por exemplo, quando dá esses delírios, a pessoa pode cometer alguma violência lá dentro, né? Ela pode, inclusive, cometer um suicídio, alguma coisa, surtar. É por isso que fica acompanhado. 24 horas. Não tem como deixar uma pessoa surtada sozinha, não tem. Até porque, assim, na questão do risco de suicídio, a gente não deixa nada ao alcance,
né, de que a pessoa possa se utilizar, que seja uma ferramenta para que ela venha cometer a prática, né? Então, é exatamente por isso que ela é monitorada 24 horas, principalmente nesses momentos assim. Ou então, quando ela expressa, né, esses pensamentos, essas ideias, ela é monitorada para evitar, né? Geralmente essa pessoa não vai ir para a cozinha trabalhar na cozinha, né? Não vai estar fazendo alguma prática de laborterapia exatamente por causa disso. Do risco que ela vai apresentar. Sim. E aqui em Santa Maria, Daniela, nós temos a unidade psiquiátrica lá do Hospital Universitário. Sim, sim. E nós temos também uma unidade psiquiátrica no São Francisco, né? Isso. E eu não sei se ainda continuam os leitos lá na Casa de Saúde, que tinha uma unidade de 9 leitos na Casa de Saúde também, que era para dependentes químicos. Sempre falta, né? Sim, com certeza. Sempre falta internação. E teve um período que a unidade Paulo Guedes, lá do Universitário, né, a unidade psiquiátrica, ela teve um tempo fechado. Né? Não fazia atendimentos nem de pessoas com transtornos mentais graves e nem com dependentes químicos, não havia. E ali, na realidade, eles misturam os dois tipos de doentes. Eu não sei, eu sou leiga no assunto, mas são patologias totalmente diferentes, né? Com certeza. E é exatamente por isso que existe a luta antimanicomial, né? Para evitar de você misturar, porque uma coisa é o dependente químico, outra coisa é aquela pessoa que tem algum problema cognitivo. Exatamente. E que não... Que é esquizofrênico, que já tem uma outra... que seria um outro tipo de atendimento, um outro viés. E que nunca vai ter cura, né? É um acompanhamento para a vida toda, né, na realidade. É tanto para a dependência química quanto para outros transtornos mentais, o acompanhamento é para a vida toda. É que nem uma pessoa que tem problema de pressão alta, né, ou um diabético que precisa daquele acompanhamento para a vida toda. É uma doença como qualquer outra. Né? A questão assim, da pessoa se assumir como alcoólatra, como a gente já tinha falado antes, a gente tem casos lá na comunidade terapêutica de pessoas que elas entenderam essa funcionalidade delas, elas entenderam que eram alcoólatras, que precisavam do atendimento, e são essas pessoas que hoje em dia a gente pode, digamos, numa outra oportunidade, trazer eles para trazer um depoimento, porque são pessoas que entenderam que precisavam de um acompanhamento, que precisavam de ajuda, e que hoje estão no mercado de trabalho, que voltaram ao convívio familiar, pessoas que faziam mais de 20 anos que às vezes não viam os filhos e os filhos aceitaram de novo dentro de casa. Né? Então, se a pessoa entende que ela precisa, né, é por isso que o atendimento ele precisa ser voluntário. Né? A pessoa precisa entender que ela precisa. Enquanto ela não conseguir fazer esse entendimento, vai ser sempre assim. Ela pode estar ali internada e acabar recaindo e acabar tendo que retornar. E aí temos uma outra situação, Daniela, que eu acho que é importante a gente falar. A pessoa que se torna alcoólatra, vamos falar do álcool, que é a droga lícita, né, e mais comum, ela acaba cometendo violências domésticas, acidentes de trânsito, vários danos para si, para a sociedade, para a família. E aí, como é que essa pessoa fica com a culpa depois? Porque muitas vezes ela acaba não conseguindo sair do vício, porque daí ela fica com a culpa, com a vergonha, né? E aí vai se afundando cada vez mais, dizendo assim, não, eu não tenho mais jeito mesmo, né? Porque agora minha mulher já me deixou, meus filhos ou fiz alguma coisa, meus filhos me abandonaram, e aí se afundam de vez. Como tratar a culpa nesse caso? Tu consegue reabilitar esse tipo de culpa? Olha, a gente procura, geralmente meus atendimentos eu baseio na associação livre, deles chegarem e eles falarem aquilo que eles acham necessário ser falado. E o meu foco de atendimento deles é na questão assim, de que eu preciso entender que existe um passado. E que o meu passado não tem como mudar. Mas que a partir daquele momento eu posso fazer um presente e um futuro diferente. O foco do tratamento deles é o tratamento deles por eles. Né? Se eles entrarem ali para fazer o tratamento pela família, não vai funcionar. Né? É uma questão assim, de que é trabalhar a confiança deles terem confiança de que eles podem, que eles têm outras capacidades, que assim como eles tinham capacidade para furtar, para cometer algum delito para o uso, tanto do álcool quanto de outras drogas, que eles têm essa mesma capacidade de voltar ao mercado de trabalho, de mostrar que eles têm potencial e que a família pode voltar a confiar.
né? É que é um trabalhinho de formiguinha, né? É algo gradativo, né? Eles demoram a entender que eles não podem mais viver só do passado. Né? É o que você acabou de dizer. Às vezes eles se afundam mais, geralmente por conta das coisas, do remorso. E aí, muitas vezes, o que acontece? Em todas as classes sociais. Desde aquele que vai no barzinho, né, ali da casinha, né, do chão batido, até a mais alta sociedade, onde tem amplamente bebida em casa, consumo em casa, não precisa nem na rua beber, não precisa ir num bar. Sim. Tem o seu bar em casa. Com certeza. E aí, a vergonha dos vexames que fazem, né? Ou dos crimes até que acometem. E que depois, meu Deus, eu fiz isso, eu não imagino que eu fiz isso. Não, eu não fiz isso. E aí? E essa vergonha, né? E essa culpa, e esse remorso, tratar isso. Eu, assim, porque como disse a psicóloga, o nosso tratamento, o primeiro passo é você admitir que você é uma pessoa que precisa de ajuda, né? Primeiro passo. Com certeza algo interior, porque a vergonha ela é interior, né? Tudo como eu falei sobre o caráter antes, a mentira ela é interior, essas coisas. Eu acredito que daí entra essa parte, como eu sempre disse, eu respeito todas as metodologias, redução de dano, enfim, cada um tem uma sua metodologia. Aí que eu acredito que entra a palavra de Deus para mudar o ser humano. Porque é algo vazio que precisa ser preenchido, né? E cada um busca no seu lado. Como eu digo, eu conheci a palavra de Deus, que foi mexendo comigo, foi me confrontando a questão do que eu mentia, não podia mais mentir, do que eu enganava, não podia mais enganar. Sabe? Aquelas feridas que muitas vezes eu vi lá na minha casa, na minha residência, com a minha família, meu pai usando o álcool, cometendo algumas coisas com a minha mãe, enfim, né? Como você mesmo falou que o álcool destrói a família. Isso aí eu consegui apagar e superar através da palavra, porque ela te limpa, ela te revigora, sabe? Ela te traz uma nova esperança. Como disse a psicóloga. Até ali foi, como diz um ditado, né? Que águas passadas não movem moinho. Então tu tem que saber que dali para frente é uma nova história, um novo caminho, mas que tu precisa de uma superação interior. Lá dentro, e para trabalhar isso, é só com algo interior que vai trabalhar. E aí eu uso muito a questão do Henry Ford, né, que fabricou o primeiro carro e tal. Ele estava andando com um dos seus carros e viu um dos seus carros parado e o proprietário olhando para o carro ali. E aí ele parou, desceu e perguntou o que houve. O carro parou, não sei o que houve e tal. Diz ele, eu sei onde é que está o problema. Diz, mas como é que o senhor sabe onde é que está o problema? Não, é que eu sou o fabricante desse carro. Então eu costumo dizer assim, quem é que criou o ser humano? Quem é que criou a humanidade? Eu acredito que foi Deus, então é só Ele que pode trabalhar as nossas falhas, nossas fraquezas, que está dentro de nós, né? E nesse aspecto, Alexandre, tu que foste viciado, chegaste a usar medicação para conseguir sair da abstinência, porque o crack, o LSD, cocaína, muitas vezes trazem danos irreversíveis da dependência. Alguns especialistas dizem que para o crack não tem solução. Não tem solução. A Organização Mundial da Saúde. Só Deus, então, para conseguir tirar dessa... A Organização Mundial da Saúde, né? Mundial diz que não tem, né? Que não tem solução. Mas eu tô aqui há 22 anos, né? Através do meu esforço, com certeza, né? Da vontade própria, admitir que eu precisava de ajuda. E a questão da comunidade que me acolheu, né? Que naquela época, sem, na verdade, uma qualificação profissional, como nós estávamos falando, que, né, são 22 anos que eu estou. A instituição nossa existe há 26 anos. Com certeza, quando começaram lá, não tinha a estrutura que tem hoje, sabe? Então, eu já sentei com 2 promotores federal, eles quiseram saber como é que eu consegui largar o crack. Exatamente. E o crack eu conhecia, sabe aonde? Onde é que eu fumei a primeira vez crack? Dentro do presídio. Eu ia te perguntar. Dentro do próprio sistema carcerário. E como é que leva um crack para dentro do presídio? Isso é uma outra história, né? Muito complexa, né? Infelizmente. É lá dentro que tem.
todo tipo de droga. Lá dentro é que tem. E lá é bem tranquilo, né? Tu usa bem tranquilo, tu tem tuas condições, né? Então, infelizmente, foi lá dentro que eu usei a primeira vez. Os próprios conhecidos de cela disseram, não usa isso. Tu nem sabe o que é isso aí. Tu vai entrar num outro nível assim que a tua vida vai ficar deplorável. Mas era o momento, não tinha outra coisa. E dentro do presídio aí, a pessoa que já tinha algum tipo de delito, um tipo de passado, ali ele vai se aperfeiçoar. Certeza. Ali é uma escola. Ali ele vai ter uma escola de aperfeiçoamento do mundo do crime. Por isso que eu digo assim... Porque não ressocializa. O presídio não ressocializa. Infelizmente não. Eu sou uma prova que não me ajudou. Não conseguiu me ajudar. Ele simplesmente tira do meio da sociedade. Com certeza. Nós temos também alguns encontros, claro, devido à pandemia estava meio suspenso, mas agora vai retornar, do encontro em Porto Alegre dos ex-presidiários evangélicos, né? Que largaram essa vida. E lá um juiz, agora eu me esqueci o nome dele, ele falou assim, ó, que na verdade não são eles que estão presos lá dentro, nós é que estamos presos. Na verdade, os muros são feitos só para nós, na verdade, nós, a sociedade hoje, se proteger deles lá. Entendeu? Porque lá dentro é que acontecem as coisas. Isso é bem complexo. Sabe, eu não gosto nem de lembrar de como é que é lá dentro. É só quem passou para saber. Quantos anos ficaste preso? A primeira vez foi 3 anos e pouco e a outra vez 2 anos e pouco. Né? Então, e quando eu trabalhei com a verdade, dentro que eu fui para a comunidade terapêutica, me ensinaram eu falar a verdade, que nós estávamos falando sobre a mentira, e da gente mente e acredita em nós mesmos, na minha própria mentira, eu respondi mais 6 ou 7 processos dentro da instituição. Me levava ao fórum, eu respondia, e lá todos os delitos que até então eu tinha cometido, eu dizia que era mentira, que não era eu assumi. Todos, eu fui lá e falei a verdade. E qual é que foi a minha sentença? Absolvição, em todos. Porque os juízes, enfim, lá os promotores entenderam que realmente eu estava procurando mudar de vida, que eu estava sendo sincero. E aí disseram, mas por que tu lá na delegacia tu falou isso? Porque lá eu era um mentiroso, um dependente químico, eu precisava mentir, eu precisava roubar, eu precisava furtar alguma coisa. E nesse aspecto, Daniela, o que acontece? A pessoa que está alcoolizada ou drogada, ela não tem consciência dos seus atos também. Perde os sentidos. Ela perde os sentidos. Com certeza. Então, na realidade, o que ela está falando, o que ela está dizendo, não é nem ela. Com certeza. Com certeza. E isso eu vejo que é um grande problema. O nosso bate-papo está maravilhoso e eu estou percebendo que nós temos que falar mais sobre isso. Porque eu percebo que isso é um problema que a sociedade está adoecendo e a sociedade como um todo está adoecendo, as famílias estão adoecendo, porque quando tu falaste anteriormente de que os pais precisam perceber comportamentos diferentes dos filhos, o que eu vejo, eu sou mãe, muitos pais não têm tempo para os filhos. Né? É o trabalho, é a correria, é a vida agitada. Então não tem tempo para os filhos, ou terceirizam os filhos, ou não sabem o que os filhos estão fazendo. Com certeza. E aí isso acaba gerando esse efeito cascata sistêmico em todo o nosso Brasil. E essa terceirização, ela vai da classe social mais humilde a mais alta. Com certeza. Né? Porque isso acontece muito, a gente vê muito a fala dos professores nas escolas, né? De que o pai quer que o professor faça o seu papel. Sim. Que o professor eduque, que o professor ensine, e aí o professor não consegue dar conta da demanda, às vezes manda para o psicólogo. Né? Então, um vai atirando para o outro. E aí acaba que aquele adolescente que está ali vulnerável vai achar o traficante na frente da escola, ou dentro da escola, ou a família já está desestruturada, aí já tem o consumo do álcool dentro de casa, e aí a fuga está ali. A fuga está ali. A fuga está ali. É um tema muito importante, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu quero falar para as pessoas que estão nos assistindo, eles podem procurar o Centro Terapêutico, por onde procura? Com certeza, estamos aí com as portas abertas. Os nossos telefones, então, para contato é 55 996 007066 e 98418 5904. Esses são os telefones para contato. Muito bem. Onde é que fica esse centro? É BR 158, Faixa do Rosário. Faixa de Rosário. Santa Maria. E falando em relação à questão que o álcool está em todos os âmbitos, né, de festa, comemoração,
Antes eu precisava do álcool, da droga ilícita, ou lícita, que é o álcool, algumas outras coisas, para me trazer alegria. Momentâneas, porque nós sabemos que é momentâneo, né? Como foi comentado mesmo aqui, vai num campo de futebol, o álcool, a torcida revoltada gera já problema, nas próprias festas familiares, seja ela qual a classe que for, né? Já quando o álcool excessivo já passaram dos limites, daqui um pouco gera algum problema, né? E hoje nós fizemos festa hoje para 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, nós se divertimos, somos alegres, né? E não tem nada de álcool, não tem nada de droga lícita ou ilícita, e nós somos felizes, né? Conscientes do que estamos fazendo, sabe? Não somos perfeitos, tá? Não é porque a pessoa serve a Deus, frequenta uma igreja, que ele é perfeito. Não, muito pelo contrário. Somos falhos, cheios de erro, mas nós somos conscientes do que estamos fazendo. Então eu vou usar dizer, né, Daniela, está faltando bastante religião para as pessoas, seja ela qual for. Está faltando muito, porque quando nós estudamos religião, a gente sabe que a religião é religar. É religar. E as famílias não estão ligadas. Não. Elas não estão unidas. Principalmente depois do celular. E eu já fiz uma pauta alguns anos atrás, antes da pandemia, do pior vício do século, que era o celular, a internet. Ele é usado para trabalho, mas hoje ele criou zumbis. Nós estamos vivendo uma sociedade de zumbis, onde cada um vive no seu universo particular. Com certeza. E a pessoa está do lado, não tem atenção. Eu vejo pais dando celulares para crianças de 1 ano e pouco, 2 anos, porque daí fica paradinho ali. Comportadinho, eu posso sair para jantar, que daí fica sentadinho. E quando vê, essa criança ela não interage mais, né? E é um adolescente que não interage, é um adulto com problemas. E eu vejo, vai faltar hospital psiquiátrico, vai faltar centros terapêuticos. Vai faltar. Já está faltando. O presídio já falta faz tempo. Quando tu falaste antes de 2 saídas, que seria o cemitério, né? Ou a polícia, ou o presídio, já estão faltando presídios. Com certeza. Nós estamos construindo mais presídios do que escolas. É verdade. Então, está faltando presídio, vai faltar hospitais psiquiátricos, e as pessoas estão saindo na rua como zumbis, matando, atropelando, violentando suas familiares, porque estão vivendo num mundo de fantasia. Então, eu quero parabenizar o trabalho de vocês. Muito obrigada. Parabéns. É um trabalho grandioso, e com certeza nós vamos falar mais sobre isso, porque é uma nova doença social, porque a ansiedade, a depressão, o toque e todos essas doenças que estão sendo ocasionadas hoje por esse mundo agitado, está levando para as drogas, está levando para o álcool, e famílias inteiras estão sendo destruídas. É verdade. Que é o que você comentou, né? Que a psicóloga comentou. Porque o mais fácil é eu preencher a minha dor, anestesiar momentaneamente com o álcool, com a droga ilícita ou lícita, enfim, né? E tá gerando muita dor, com certeza. Nós que trabalhamos com essa classe, não é só ele, viu? A família vem codependente. Toda a família junto sofre. Vem codependente. Então, toda a família. E nós estamos aí de portas abertas, naquilo que tiver ao nosso alcance, estamos para ir. Estamos à disposição. Muito, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada.